Oi, agora nós vamos para a aula de História. Nós vamos na página 70, lutar por cidadania. Lutar pela cidadania, mas o que é isso? O que é? Bom, lutar pela cidadania é a gente fazer valer os nossos direitos. E de que forma que a gente vai fazer valer nossos direitos? Por exemplo, desde a época da escravidão, já existia a luta pela cidadania. Quando as pessoas buscavam acabar com a escravidão, viam que aquilo não estava legal, ganhando um exagero, judiando das pessoas, maltratando, tratando como se fossem animais, essas pessoas se revoltavam, elas estavam buscando a luta pela cidadania, ou seja, dos direitos iguais perante as pessoas. Quando a gente vê pessoas reivindicando melhores condições de salário, melhores condições de vida, isso é luta pela cidadania. Quando vocês veem as pessoas exigindo que a saúde ou que a educação tenha uma melhor condição, isso é luta pela cidadania. Quando a gente critica, sem ofender pessoalmente, uma pessoa, por exemplo, a rua da minha casa está horrível, está cheia de buraco. Então você está fazendo o quê? Está fazendo uma luta pela cidadania. Você quer que o teu imposto seja usado para a gente ter uma melhor condição de vida. Então, sempre luta pela cidadania é sempre a busca dos direitos de forma igualitária, independente da cor, do sexo, de tudo. As pessoas têm que serem tratadas iguais, certo? E é isso que a Constituição diz. Então, nós temos que exercer a nossa cidadania. Quando a gente vê que alguma coisa não está certa, por exemplo, você às vezes vê um casal, um homem batendo numa mulher, e você finge que nada vê, você, infelizmente, não está sendo um bom cidadão. Claro que a criança não vai interferir lá no meio, mas ela deve chamar um adulto, que deve, ou ainda chamar a polícia, dizer o que está acontecendo, porque ninguém pode ser maltratado, apanhar e tudo mais. Então, isso é uma questão de cidadania. Nós temos que, além de exigir os nossos direitos, não só pensar na gente tem que pensar num coletivo. Quando a gente passa a pensar no coletivo, isso funciona de forma melhor. Quando eu quero o melhor para os meus alunos, eu estou pensando no coletivo. Uma educação de forma melhor, uma saúde. Por exemplo, a pessoa vai lá e filma um hospital que as pessoas estão no corredor de forma precária, sem muita higiene. O que a pessoa está tentando fazer? Está fazendo o trabalho dela de cidadão, exigindo que o dinheiro que a gente paga em impostos seja empregado de forma correta. Então, luta pela cidadania. Então, a professora acabou de falar. Desde a escravidão, então, as pessoas já lutavam pela cidadania. E depois da escravidão veio o período da industrialização. O período da industrialização foi bom, porque assim, foi bom por um lado, mas foi ruim por outro. Porque aí começa a chegar os imigrantes e os coitados dos escravos ficam desempregados e as pessoas trabalhavam 16 horas, não tinham tempo, às vezes, de fazer seu almoço, preparar suas coisas, os salários eram baixíssimos, muitas pessoas perderam braços, dedos, morreram em fábricas. Então, quando eu exijo uma coisa certa, por exemplo, eu estou trabalhando para a questão da cidadania.
Olha, isso é arriscado. As pessoas que trabalham com tal coisa devem usar isso. Por exemplo, lá nos hospitais. As pessoas devem usar umas máscaras e devem usar aventais para que elas ficam protegidas dessas bactérias, desses vírus, né? Então, isso é luta pela cidadania. Quando alguém denuncia alguma coisa, faz um protesto, faz uma manifestação, faz uma greve, as pessoas estão exigindo seus direitos. E nós não temos que ficar criticando quem está exigindo seus direitos, desde que ele seja de forma para a melhoria daquele grupo, que seja que seja sem ofender pessoas no particular e assim por diante. Então, eu tenho esse direito, ok? Então, isso é lutar pela cidadania. Os direitos e os deveres. Todo cidadão tem seus direitos e tem seus deveres. Por exemplo, vocês são crianças. Vocês já têm deveres. Quando você exige os seus direitos, mas esquece dos seus deveres, você não está cumprindo ou está partindo para a parte da corrupção e tudo mais. Vamos pegar um exemplo aqui bem claro para vocês poderem entender. Vocês exigem isso, aquilo e outro. Mas aí a professora passa uma atividade, passa toda uma programação, passa tarefa para casa e você deixa de fazer, fala assim, olha, a professora não vai olhar mesmo, ela só está pedindo a foto depois que corrigir, então eu vou só fazer depois, porque já vem respondidinho, eu não preciso me cansar. Engano seu. Você está se enganando. Você está se enganando, que é o pior, né? Então, quando você faz esse tipo de coisa, a gente está partindo para o lado da corrupção. Não adianta a gente exigir dos políticos uma coisa e a gente fazer a mesma coisa. Eu tenho que usar a minha estratégia, ser um bom cidadão. Um bom cidadão é aquele que exige os seus direitos, mas cumpre os seus deveres. Eu peguei esse lado porque eu sei que tem muita gente que não anda assistindo às aulas e eu quero mostrar para vocês que para a gente ser um bom cidadão, você tem que cumprir a sua parte. Aí, por exemplo, você não cumpriu a sua parte. Ah, mas a professora nem vai ver. E se a minha mãe perguntar, eu vou falar assim que eu fiz. Depois eu tenho que tirar, a mãe vai tirar foto só depois mesmo, também não vai ter problema. Mas e daí? Você está se enganando. Quando você vai lá, pesquisa, você assiste o vídeo, você está aprendendo. Você está acrescentando aqui nos seus neurônios, né? Você está... e aí você vai para a correção, você vai conferir se aquela informação está certa. Você está estudando de novo. Você está novamente ativando aqueles neurônios para deixar arquivado todo esse conhecimento. E quando você vai lá e estuda de novo para a prova, gente, aí depois fica mais difícil ainda de esquecer. Então, quando você não faz essas coisas, você está se enganando. E isso vai acarretar, às vezes, lá na frente. Lembra que a professora falou lá na outra aula? A questão do conhecimento interfere na qualidade de vida, tudo isso, ok? Então, vamos lá. Direitos e deveres. Temos que exigir nossos direitos, mas temos que cumprir os nossos deveres. Na página 71. Então, vamos lá. Marca texto na mão. Olha lá. A professora vai aumentar aqui um pouquinho. Então, na maior parte dos países, ser cidadão significa ter uma nacionalidade, possuir direitos e deveres. Grifem isso. Entre os direitos estão o de participar das decisões tomadas no país. Essa ideia de cidadania não existiu sempre. Ela surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, no final do século VI antes de Cristo. Na antiguidade. Então, grifem tudo isso daí. Então, nós só estamos revisando alguma coisa que nós já tínhamos estudado lá em história.
Vamos para frente. Pode grifar que vocês vão entender, então, aí, né? Que ser cidadão é ter uma nacionalidade e possuir direitos e deveres. Nós temos que cumprir todos. Então, em Atenas, a noção de cidadania era diferente da atual, era diferente. Apenas os homens adultos nascidos livres e os filhos dos atenienses podiam ser considerados cidadãos. Presta atenção, olha. As mulheres, as crianças e filhos de atenienses podiam ser considerados cidadãos. As mulheres, crianças, os estrangeiros e os escravos não eram cidadãos. Então, por que tem Dia Internacional da Mulher? Porque a mulher travou uma batalha para poder fazer parte da sociedade. Quanto tempo a mulher foi considerada uma não cidadã? Isso é um absurdo. Então, teve a luta dos escravos, a luta das mulheres, a luta de todo esse povo, das crianças. As crianças são cidadãos. E elas têm os seus direitos e os seus deveres. Por isso que tem que cumprir direito e dever. Tudo que eu exijo, eu tenho que, né? Eu posso exigir, mas a minha parte eu tenho que fazer também. Isso há muito tempo, lá antes de Cristo. Então, vamos continuar. A ideia de que cidadania deve ser um privilégio de poucos durou muitos séculos. Ou seja, só os ricos eram privilegiados. Ocorreu em diversas sociedades, não só aqui no Brasil. Foi apenas a partir do final do século XVIII que homens e mulheres passaram a lutar para criar uma sociedade em que todos possuíam os mesmos direitos. Vocês estão vendo aí, essa mulher aí é a Angela Merkel, ela é chefe de governo da Alemanha. Ok? Nós não vamos responder essas perguntinhas. Vamos para frente. Agora na próxima página. Saiba mais. Nas cidades gregas de Atenas, os cidadãos podiam participar do governo e votar leis. Mas esse regime político era bem diferente daquilo que chamamos atualmente de democracia. Vamos conhecer melhor como funcionava a democracia ateniense. Isso daí nós já estudamos, então nós vamos pular, ok? Nós já vimos esse conteúdo. Vamos para frente, agora nós estamos na próxima página, que é a página 73. A ideia de que todos têm direito faz parte de um movimento de transformações que estava acontecendo na Europa desde o século XVII, mas começou a se desenvolver com mais força no final do século XVIII, quando ocorreu na Europa a Revolução Francesa. Esse movimento teve grande influência no mundo inteiro, até no Brasil, mas demorou para chegar aqui no Brasil, tá? Então, os franceses, em 1739, lutavam para que todo o país, até o rei, fossem obrigados a obedecer às leis e para que, a partir daquele ano, todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos. E resultado foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Do homem e do cidadão. Hoje considerado um documento histórico. Tá? Então, não faz mais parte daquele local. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós vamos pular isso daí, porque isso aí já foi um pouquinho, nós já vimos também um pouco dessa história aí, e nós queremos chegar na nossa história atual. Agora, para frente, ali na próxima página, nós já vamos para a página 74. Entre os séculos 19 e 20, muitas pessoas continuaram lutando em seus países por direitos iguais e para exercer sua cidadania. Então, cidadania, direitos iguais, né?
tanto para trabalho quanto para melhorias. Nos países da Europa e da América, entre eles o Brasil, as mulheres lutaram pelo direito do voto. Nós já vimos lá a primeira mulher no primeiro trimestre, né? Fez uma campanha ferrada para ela poder participar e foi a primeira mulher a participar da política. Nós vimos as mulheres que lutavam pelo direito do voto, os negros contra a discriminação racial que existe até hoje, gente. Até hoje tem discriminação racial. Isso não pode fazer parte da inteligência humana. E os trabalhadores por melhores condições de trabalho e por salários, que são as pessoas que realmente trabalham no país, que vão, né, todo dia cumprir seus horários, fazer valer a pena e fazer o país andar. São os trabalhadores. Eles têm que ter um salário melhor e não ficar cada vez, né, nesse sufoco de mais e mais e mais. Mais para uns e poucos para outros. Essas lutas resultaram as leis que garantiram direitos e protegiam os cidadãos. Aqui no Brasil, nós tivemos, quando começou a República, então teve vários presidentes, até que chegou Getúlio Vargas. No começo, Getúlio Vargas não foi tão bom, mas depois ele fez um governo voltado para o povo, que era o que realmente interessava. Então, foi aí que começa quer dizer, já tinha começado o período da industrialização, mas as pessoas eram muito exploradas. Então, aí foi que o povo começou a fazer manifesto também, claro, senão não acontecia, né? Então, foi que teve as leis que protegiam os trabalhadores e que, infelizmente, hoje a gente perdeu muito disso. Do ano passado para cá, se perdeu muito. Mas foi no governo de Getúlio Vargas, né? Olha lá, entre os direitos conquistados estavam a criação das leis trabalhistas que garantisse direito para todos, como férias, salário mínimo, descanso semanal, segurança no trabalho. Isso não tinha antes. Podem grifar, isso daí é muito importante. Então as lutas aí de tudo, olha, as lutas resultaram nisso. Então, a criação das leis trabalhistas. Aí, o próximo, grifem também. Direito de receber tratamento médico adequado e gratuitamente, que é o SUS. Em vez de a gente ficar só criticando, a gente tem que fazer esse SUS funcionar. Nós somos cidadãos, né? E quando a gente vê alguma coisa, algum tratamento incorreto, a gente tem que denunciar, sim. Não é porque é médico que pode tratar as pessoas mal. É cidadão igual a gente. Perante a lei, eles são iguais. E nós temos que exigir os nossos direitos. A gente paga o imposto e assim por diante. O professor também. Ele tem que estar preparado para poder fazer uma aula, te explicar, te entender, para fazer você entender. Então, isso é exigir os nossos direitos. Você foi num centro médico lá e não foi bem atendido, né? Vamos supor, num postinho. Tem que reclamar sim, porque quando você faz essa reclamação, você não vai reclamar logo para a pessoa, mas você pega o teu telefone ou alguma coisa, ou vai pessoalmente na Secretaria de Saúde e fala, olha, eu não fui bem atendido em tal lugar. Isso é exercer sua cidadania. É fazer valer os nossos direitos. Isso é muito importante. As pessoas têm que saber que quando são funcionários públicos, eles têm que atender o público de forma educada, certo? De forma certa, sem ofensas. Claro que a gente tem um montão de gente boa também. E quando vocês verem essas pessoas, também pode elogiar. Isso é bacana, isso também é cidadania, certo? Então, é bacana isso. Quando vocês veem, olha, esses dias mesmo tinha bastante gente elogiando lá o trabalho da escola. E foi bem bacana, a gente fica feliz. Nós somos funcionários públicos.
Então, toda vez que vocês veem que estão sendo prejudicados, reclamem. Mas quando vocês forem bem atendidos, diga também, liga, fala assim, nossa, hoje eu fui assim, foi bem legal o meu atendimento, fui tal lugar tomar uma vacina, nossa, umas pessoas educadas, tratou a gente com gentileza, com educação, porque a gente tem o costume de às vezes ir no SUS e o povo acha que SUS é o lugar de tratar todo mundo mal. Tem gente que acha isso, coloca isso na cabeça. E não pode ser isso, porque eles estão sendo pagos com o dinheiro do imposto que a gente contribui todo mês. Então, continuando, olha. Direitos políticos de participar das decisões do governo, igualdade de direitos entre homens e mulheres, ninguém pode ser melhor que ninguém perante a lei. Homens e mulheres, brancos e negros, todos são iguais, todos. Direito das pessoas com deficiência serem tratadas com respeito e terem condições de acesso ao espaço de cidadania. Quantas vezes, quantas lutas as pessoas que têm deficiência, alguma deficiência, ou visual, ou física, tem que ficar lutando, por exemplo, para passar numa calçada, para poder se movimentar. As pessoas têm deficiência visual com aquela varinha. Então, quando vocês veem essas calçadas que tem todo aquele esquema para as pessoas se orientarem, é por conta dessas pessoas que têm alguma deficiência e que lutaram pelos seus direitos. E que bom que a cidade fosse toda assim, porque eles conseguiriam ter acesso. Ou às vezes se movimentar na rua tem tanto buraco que a cadeira de roda nem anda. Então, nós temos que fazer a nossa parte também. Não é porque eu não tenho uma deficiência física que eu vou aceitar uma situação dessa. Às vezes, a gente tem que denunciar. Olha, eu vejo um vizinho meu que ele tem uma deficiência física, todo dia ele sofre porque a calçada está toda cheia de buraco. Vocês têm que, né? Então, a gente tem que fazer a denúncia. Isso é exercer cidadania. Então, continuando, vocês grifem até o direito das pessoas com deficiência de serem tratadas com respeito e terem condições de acesso aos espaços na cidade. A partir da metade do século XX, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, promulgou uma série de declarações inspiradas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse homem com H maiúsculo representa homem e mulher, tá? Quando vocês verem na história. Os países membros da ONU aprovaram essas declarações que devem ser seguidas. Então, toda vez que vocês estão assistindo o jornal, vocês falam, não é isso que a Organização Mundial tem lá a OMS da Saúde, indica. Por quê? Existe já no globo terrestre a união dos países para decidir o que é bom. Então, vocês estão vendo aqui a questão da pandemia. Por que nós estamos estudando em casa? Para proteger nossa saúde, claro. Por mais que alguns políticos defendam que não tem problema, existe também as leis maiores, eles têm que cumprir, fazer valer a pena, certo? E daí, gente, a ONU proclamou, então, a declaração que deve ser seguida. Olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 1948, Declaração dos Direitos da Criança, promulgada em 1959, e Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, promulgada em 1975. Isso tudo de luta das pessoas para se conseguir isso, ok? Vocês têm um esqueminha aí embaixo. Podem fazer esse esquema, ok? Pode fazer e vocês coloquem lá nessa régua do tempo aí, quando que foi alcançado cada objetivo. Na página 74.
Então, nos últimos anos, direitos das pessoas com deficiência têm ganhado espaço no Brasil e em outros países do mundo. Garantir os direitos da cidadania também significa criar ferramentas que ajudem as pessoas com deficiência a frequentar escolas e participar dos espaços públicos das cidades. Vocês viram, a nossa escola passou por um monte de reforma, por quê? Tudo isso para garantir o direito dessas pessoas, o que é muito justo. Então, vocês estão vendo uma criança entrando no ônibus. Por que hoje alguns ônibus têm que ter? O certo era que todos tivessem. Tem que ter esse equipamento para erguer a cadeira de roda, a pessoa não precisar da ajuda de outros para erguer e correr o risco de cair, se machucar. Então, isso daí é importante. Vocês estão vendo ali a criança entrando, mas às vezes tem adulto também, que é o direito de ir e vir, né? E assim por diante. Aí nós não vamos fazer essa atividade. Vai para frente. Agora na próxima página. Então, no Brasil, os cidadãos têm um conjunto de direitos garantidos por lei. A Constituição Brasileira, aprovada em 1988, por exemplo, garante aos brasileiros. Podem grifar isso daí. Poder participar das decisões políticas do país, escolhendo governantes e participando dos partidos políticos. Contar com a existência de leis claras e iguais para todos. Expressar-se e agir livremente, desde que não cometam nenhum crime ou prejudiquem algumas pessoas. Então, tem gente que, às vezes, para exigir seus direitos, vai lá na internet e fala um monte de coisa e usa o nome das pessoas. Então, quando a pessoa faz isso, ela está infringindo a lei, né, e não tem como provar e assim por diante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente em rede social. Quando a professora está falando aqui, né, na questão da cidadania, a professora não está citando nomes políticos. Eu estou simplesmente mostrando para vocês um caminho da gente tornar cada vez o nosso país melhor, da gente exigir os nossos direitos, de sermos cidadãos, né? Tá? Então, não importa, eu não vou ficar falando aqui de nenhum político, nem isso, nem aquilo. Vocês, cada um tem sua análise de casa e, geralmente, a pessoa segue a sua linha de casa, ok? Então, o que mais? Expressar-se livremente sem prejudicar alguém, sem prejudicar outras pessoas. Utilizar serviços públicos variados, como escolas e hospitais. E a gente tem que exigir que isso seja de boa qualidade, Então, vocês grifaram tudo isso daí. Agora olha aqui, ó, da criança e do adolescente. O Estatuto, que é o ECA, chama ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, garantiu também diversos direitos para as crianças, pessoas com menos de 12 anos e adolescentes, pessoas entre 12 e 18 anos. Entre os direitos está o de ter uma família, estudar e de não trabalhar. Claro que hoje eles estão permitindo que algumas pessoas trabalhem, por exemplo, 4 horas lá por questão de... eles fizeram agora uma nova lei, lá uma reforma da Previdência, da Previdência, não, dos direitos trabalhistas, e hoje já se permite alguns trabalhos assim. O Estatuto do Idoso, de 2003, ajudou a proteger os direitos das pessoas com mais de 60 anos, como o direito de aposentadoria, além de outras garantias que ajudam as pessoas a viver de forma adequada durante a velhice. Hoje também modificou essa lei, já não é 60, acho que subiu um pouco a idade. Tá? Então, aí tem uma sala municipal de Tucumã, no Pará, né? Olha só. Nós não vamos responder essa daí.
Ali tem a Constituição reúne algumas das leis mais importantes no país. No Brasil, a Constituição aprovada de 1988, que estabelece direitos e deveres a todos os brasileiros. Mas lá, no primeira prova, ainda a professora trabalhou isso daí, nós, né, mostramos tudo lá, bem explicadinho, bacana. Agora a próxima página. Deixa eu ver que página que é essa. É 77. Hoje nós vamos até a 78. Então, olha lá. Ser cidadão não significa apenas ter direitos, pode grifar. Há vários deveres que todos precisam cumprir para que a nossa sociedade funcione corretamente. É dever de todo cidadão, pode grifar isso daí tudo. Obedecer às leis do país, pagar impostos, né? Quando o comerciante não te oferece uma nota fiscal, ou quando você não exige essa nota fiscal, esse dinheiro não vai para essas coisas que a gente exige aí, saúde, educação, a questão do asfalto, questão de um monte de coisas. Para isso é que nós temos que exigir as notas fiscais, né? Para fazer com que esse dinheiro chegue e retorne para a gente. Então, é obrigação da gente, é uma questão de cidadania exigir essa nota fiscal. Votar e participar das decisões políticas, respeitar outras pessoas, suas diferenças e suas histórias de vida. Não perseguir as pessoas por terem crenças religiosas ou políticas. Preservar o meio ambiente e o seu cotidiano, estão um dever da gente. Preservar os patrimônios públicos. Não só público, né? A gente tem que cuidar de todo o ambiente. Você sabe por que é importante os cidadãos cumprirem todos os seus deveres? Para que a gente tenha uma sociedade organizada, não é isso? Tá? Para que a gente viva bem, porque se cada um fizer a sua parte, nossa, seria bem bacana nosso país, viu, gente? A gente tem que exigir os direitos, mas a gente tem que cumprir os deveres. É bem sério isso. Desde criança. Desde quando eu atuo nas minhas atividades lá da escola, que eu levanto de manhã, aquele ECA lá, o direito da criança e do adolescente, falar não trabalhar, não quer dizer que você não pode arrumar a tua cama, varrer a casa para sua mãe, lavar uma loucinha. E não é para sua mãe, não. É para a família, é para todo mundo, para você também. Então, isso daí você pode fazer perfeitamente. O que você não pode fazer? Ir na casa de outra pessoa, trabalhar de empregada